E aí, pessoal, vim comentar as leituras de dezembro de 2022, finalmente encerrar o ano. E aí eu li algumas coisinhas legais. Bom, eu comecei o mês relendo O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é um livro que eu amo. Sim, eu já devo ter lido umas 3 vezes em versões diferentes. Eu li uma adaptação da Clarice, eu li uma outra versão qualquer, e agora eu li nessa da Biblioteca Azul. Gente, essa edição aqui é simplesmente incrível. Além de ela ser muito linda, capa dura e tal, ela é uma edição comentada, então assim, às vezes isso é até ruim, porque tem um excesso de notas, mas isso enriquece muito a nossa leitura, faz com que a gente entenda melhor algumas coisas que o autor coloca no texto. E aí, assim, não sei se vocês sabem, mas esse livro primeiro foi publicado numa revista, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, em 1890. E aí, quando ele foi publicado em forma de revista, teve uma certa repercussão por conta da temática, por conta ali do personagem principal, que tem leva um tipo de vida boêmia, um pouco excessiva. Bom, toda a temática da coisa do retrato de Dorian Gray, da degradação humana e tal, e a coisa da homossexualidade que aparece no texto também. Então, quando o Wilde foi publicar em forma de livro, em 1891, ele passou por alguma edição, uma certa censura, né? Então, essa versão aqui é a versão primeira, é o primeiro texto que ele publica em relação ao Dorian Gray, que não passou ainda por essa censura, passou por certa censura quando foi para a edição final, mas não tanto quanto para a publicação em livro. Então, aqui em 1890, o texto tem 13 capítulos, se eu não estou enganado, e o texto é mais original nesse sentido de era o que ele realmente queria ter feito. Quando ele vai publicar em livro, é que ele dá uma ampliada, né? Assim, ele aumenta um pouco o texto, acho que são 20 ou 19 capítulos na edição em forma de livro, né, que ele publica em 1891. Então ele aumenta um pouco a história, desenvolve mais alguns acontecimentos, que foi uma das críticas que fizeram na época por conta da ideia de que não estava bem desenvolvida algumas coisas e tal, e ele foi lá, ajeitou, e ele tirou muita coisa. Então muita coisa em relação à homossexualidade do Dorian Gray e de outros personagens vão aí se diluir um pouco para ser mais palatável em forma de livro. E essa edição aqui é a que não é censurada, então as coisas estão melhor aqui. E aí é bom porque também essa edição ela mostra o processo de edição de um texto, no sentido de o que é que o editor acrescentou, o que é que o editor tirou, a gente entende melhor esses processos. Então essa edição aqui, super recomendo, mas agora eu quero reler esse livro na edição de 20 capítulos, né? Na edição já censurada, já que eu li a versão, digamos, original. Então foi uma das melhores leituras do ano, assim, adoro esse texto e estou indo atrás das outras coisas do Oscar Wilde. E aí, por conta disso, eu reli o capítulo desse livro chamado Heróis e Exílios, Ícones Gays através dos Tempos, do Tom Ambrose, que tem um capítulo sobre o Oscar Wilde, e aí eu fiz um post no Instagram comentando um pouco sobre a vida do Oscar Wilde, especialmente relacionado a um processo que ele sofre por conta do envolvimento dele com uma certa figura da aristocracia da época, que deu maior repercussão, porque o pai era contra e tudo mais. E aí eu conto essa historinha toda a partir desse post que eu fiz, a partir desse capítulo, porque isso complementa o retrato de Dorian Gray, que foi usado, inclusive, no processo que o Oscar Wilde sofreu e foi preso, passou 2 anos preso com trabalhos forçados por conta dessa acusação de, não sei como é que chamavam na época, mas tinha a ver com condutas inapropriadas ou qualquer coisa assim. E aí depois eu li Um Cântico de Natal e Outras Histórias, do Charles Dickens. Na verdade eu não li esse livro completo. Aqui dentro desse livro tem 2 livros. Um é O Homem Possesse e o Pacto com o Fantasma, e Um Conto de Natal. O Conto de Natal eu já tinha lido ano passado, numa edição própria, e aí esse ano eu resolvi ler O Homem Possesse e o Pacto com o Fantasma. São 2 livros mais completos de Natal que tem do Dickens dentro desse livro. Aí, além desses 2 textos mais completos, tem alguns contos. E aí o que foi que eu fiz esse ano? Eu li O Homem Possesse e o Pacto com o Fantasma, que eu particularmente não gostei muito, especialmente comparando com o Cântico de Natal, com o Canto de Natal, que é mais completinho, é mais redondinho. Esse O Homem Possesse e o Pacto com o Fantasma, que também
pode ser, em algumas edições ele é chamado de O Homem e o Seu Espectro, O Homem e o Espectro, algo assim. Eu não gostei muito, achei a história bem confusa, eu tive que ficar relendo algumas passagens para conseguir entender e honestamente achei que ele não desenvolveu bem algumas coisas. E aí, além do Homem Possesso e o Pacto com o Fantasma, eu li os contos, né, que são Festas de Natal, A História dos Doentes que Raptaram um Coveiro, um episódio de Natal de O Relógio do Senhor Humphrey, Uma Árvore de Natal, O que é o Natal quando ficamos velhos e os Sete Viajantes Pobres. Então, em algum outro momento eu vou ler o Cântico de Natal nessa edição para finalizar a leitura do livro completo. Mas, bom, foi isso. E aí eu fiz um post para cada conto e para o livro completo, né? O Homem Possesso e o Pacto com o Fantasma. Eu amo Dickens, é um dos meus autores favoritos e ele é muito envolvido com essa coisa do Natal, mas eu confesso que eu não gostei tanto dos contos. Eu também não sei se tem a ver com a tradução, bom, enfim, não sei, mas não amei tanto, né? Eu acho que eu gosto das histórias dele de fôlego, né? Como David Copperfield, Grandes Esperanças, Oliver Twist, enfim. E aí depois eu li Cartas Natalinas à Mãe, do Rainer Maria Rilke, que é um poeta que eu só li um livro dele, que foi Cartas a um Jovem Poeta, que também é temática de cartas, e eu amei na época, eu era adolescente, e aí eu li esse Cartas Natalinas à Mãe, que são trocas de cartas dele de 1900 a 1925 para a mãe. Ele sempre escrevia para ela ali na proximidade do Natal, para que ela lesse essas cartas na noite do dia 24 às 6 horas da tarde, que era o horário do pacto deles aí, desse encontro, que mesmo não estando juntos, eles passaram todos esses natais longe um do outro, eles pudessem confraternizar a partir desse momento sagrado, né? Assim, o Rio, que ele tem uma formação católica, então isso comparece aqui nas cartas. As cartas são bem afetuosas e tudo mais. Ele conta um pouco sobre a vida dele, sobre a esposa, filha, e depois isso some um pouco. Comparece a coisa da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, né, que traz um certo pessimismo aqui pro autor. Mas enfim, são cartas, né, assim, não é... Você vê algo ali da escrita do autor, mas esse não é o foco propriamente, né? E aí são cartas curtinhas e tudo mais, eu fiquei lendo aos poucos e foi uma leitura gostosa porque ele tem realmente uma escrita muito boa. E aí eu li esses dois, assim, com a temática de Natal, porque eu gosto de fazer essas leituras temáticas em relação a feriados, eventos, enfim. E aí depois eu li, na verdade reli esse livro que se chama Lacan, a Despeito de Tudo e de Todos, da Elisabeth Roudinesco, porque, enfim, eu estava preparando as aulas sobre Lacan, e aí eu li alguns capítulos, e aí resolvi ler o livro todo, e aí foi interessante essa releitura. É sempre importante quando a gente volta para um livro de psicanálise, depois de um certo percurso, porque a gente consegue ter uma compreensão diferenciada, enfim. E aí foi interessante, assim, não é propriamente uma biografia, e você vê que ele é um livro curtinho, mas... é muito mais um retorno, né? Porque ela já escreveu um livro de fôlego maior, assim, sobre a vida e a obra do Lacan, e ela escreveu também a História da Psicanálise na França, que também é enorme, tem uma parte enorme sobre Lacan, e que é um documento histórico muito importante. E aí ela retorna a essa temática para desenvolver alguns aspectos que ela não desenvolveu, ou que ela quis desenvolver um pouco melhor, ou que foram discutidas depois, a partir do texto dela, enfim. E aí ela volta para esse livro para fazer esses comentários, assim, são capítulos curtos e tudo mais. Depois eu li Psicanálise da Família, da Belinda Mandelbaum, eu não sei falar sobre o nome dela. Esse livro é maravilhoso, eu adorei ter lido esse livro. Eu conheci a Belinda no mestrado, ela foi dar uma aula lá pra gente, ela não é daqui, e aí ela veio, deu essa aula pra gente, eu adorei ela, comprei esse livro, bati um papo e tudo mais, e esse livro é maravilhoso, assim, para quem pensa a temática da família, tanto para pensar a construção social da família, quanto para entender um pouco sobre a psicanálise com a família propriamente, né, enquanto um grupo, enquanto atendimento de grupo, e aí ela vai desenvolver aqui algo relacionado com a Melanie Clive, relacionado com a coisa dos vínculos e tudo mais, mas a parte mais interessante mesmo, além dessa, que é um assunto que eu não sou muito próximo, a coisa da construção social da família, que é uma temática que eu adoro. Por fim, eu finalizei esse livro, que na verdade, como já expliquei anteriormente, é uma tetralogia, então são 4 livros. Nesse livro aqui tem 2 dos 4, então
O primeiro seria o livro do Rei Arthur, e o segundo seria o livro de Três Homens Notáveis. E aí o que eu li foi o livro de Três Homens Notáveis. Bem interessante, aventuras cavaleirescas, aquela coisa dos duelos e tudo mais. Eu tenho adorado ler sobre o Rei Arthur, é uma temática que me foi apresentada ali a partir das Brumas de Avalon e eu adorei. E eu pretendo continuar tanto lendo o 3 e o 4 do Howard Pyle, que é um ilustrador que escreve esses livros de forma meio oral, assim, é como se fosse uma contação de histórias de aventuras cavaleirescas, sobre a Távola Redonda, sobre Merlin, enfim, Morgana, os personagens que habitam aí o imaginário das lendas do Rei Arthur. E aí eu pretendo ler o 3 e o 4 e ler outras coisas do Rei Arthur também que eu tenho aqui em 2023. Então é isso, essas foram as minhas leituras de dezembro e com elas eu encerro o ano de 2022 e até 2023.